Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós. Este dia é o 10, de abril de 2024. Estamos aqui, irmãos? Vivos, caminhando em obediência à palavra, nos esforçando, para imitarmos as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, E nós estamos aqui caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando estas virgens para sermos contados no seu número, Elas que serão arrebatadas naquele grande dia, E aí receberão um corpo espiritual para poderem entrar na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, e poderem participar das bodas do Cordeiro, A grande festa, Lá na Jerusalém Celestial. Amém, irmãos? Graças a Deus, Hosana, aleluia, Maranata. Irmãos, então, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, nós estamos falando de quê? Estamos falando de julgamentos e juízos, Já falamos aí vários vídeos sobre isso, Vamos falar aqui um pouco sobre algumas regras, dentro das Escrituras para os juízes, Então tem regras, como nós sabemos, existem regras e mandamentos, para todas as classes de pessoas, todos os gêneros, Todos os tipos de pessoas, Para o homem, para a mulher, para o jovem, Para o rei, para os juízes, para os sacerdotes, no caso da lei de Moisés, Para o ministério, no caso da graça. Então, em ambos os conceitos, existem exatamente os mandamentos, E alguns mandamentos da lei estão vigentes na graça, porque não fazem parte, da lei natural, eles não eram sombras do sacrifício do Senhor Jesus, Então, vamos falar aqui sobre algumas regras para os juízes, Para as pessoas que estão à frente, que estão usando a palavra, O juiz ele deve julgar segundo a palavra, Ou seja, ele deve ensinar segundo a palavra, porque a palavra é quem julga, Então nós podemos ver, por exemplo, lá no Levítico, no capítulo 19, 15, Podemos ver que está escrito lá que são leis para os juízes, Não fareis injustiça no juízo, Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, Então isso é uma regra para o juiz seguir, Para que ele não venda, a sua sentença, para que ele não julgue pela aparência também, No mesmo Levítico, no 24, 22, está escrito aqui, uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural. Então, quem julga não pode exatamente, olhar, para a pessoa, Ele vai olhar para a causa, para a lei, Para aquilo que determina aquilo que ele está julgando, não é isso? E aqui no Deuteronômio 1,17, está escrito assim, não atentareis para pessoa alguma em juízo, nem para o pobre, nem para o rico, É isso? Então, porque eu sou pobre, digamos, aí eu posso andar em transgressão, Ah, não, ele é pobre, ele pode... Deixa ele transgredir a palavra
deixa ele desprezar a palavra, desprezar a igreja, né? Desprezar a correção, né? Não é assim. O juiz, aquele que fala, aquele que está julgando, aquele que fala a palavra, né? Ele deve exatamente, né, não levar em consideração, não atentar, né, para pessoa alguma. Se é rico, se é pobre, se é estrangeiro, se não é, se é natural, né? E aí tem aquela citação de João 7,24, né? Que o próprio Senhor Jesus diz, né? O ensinamento dele, básico, né? Para aquele que fala a palavra, que é o quê? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a reta justiça é o quê? É a palavra, né? Então quando eu for corrigir alguém, eu uso a palavra, né? Eu uso a palavra e vejo se eu não estou em aparência. Eu tenho que estar na essência. Por exemplo, eu corrigi um irmão que corrigiu o outro que está em transgressão, isso não existe na palavra. Como é? Quer dizer, eu corrigi um irmão que está em transgressão. Aí vem outro irmão e me corrige, né? Porque eu corrigi o irmão, porque talvez ele é pobre, ou porque talvez ele, ele tem algum defeito, algum problema, né? Isso aí é julgar segundo o quê? Segundo a aparência, né? Não só segundo a aparência, como também julgar em erro, né? Cometer um erro de julgamento, digamos assim, usando a palavra para fazer um julgamento errado, não é isso? E aí, por que isso? Por que é isso? Por que a palavra deve ser falada e não a minha opinião, né? Porque o julgamento ele não é meu, é da palavra. O próprio Senhor Jesus disse isso. E o Pedro, né, o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, 11, ele diz o quê? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Fale segundo a palavra, né? Porque ele falando segundo a palavra, ele está falando segundo a reta justiça. Não está falando sobre a sua opinião, sobre a aparência daquilo que ele está vendo, né? Tipo isso que eu citei aí, né? O irmão é corrigido porque está em transgressão, aí vem outro irmão e corrige aquele que o corrigiu, né? Porque, né? Ou a palavra foi muito dura. Como assim a palavra? A palavra sempre é dura, né? Sempre é dura a palavra. Então são regras, né, irmãos? Para aquele que fala na igreja, né? Sobre o tema que for, o tema que ele está falando, né? E aí ainda no julgamento, nos julgamentos e juízos, tem aqui a questão em que se gloria o cristão, né? O cristão se gloria em quê? Claro que ele se gloria no bem, né? Ele não se gloria no mal. Ninguém se gloria no mal que alguém fez, né? Pelo contrário, o cristão ele se gloria no bem, né? Porque ele está lutando, né, contra o mal pelo bem. Então a gente vai ver aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, né, que a correção pela palavra pode gerar realmente tristeza, né, momentânea, na pessoa que foi corrigida. Claro, né? A qual tristeza produz fruto pacífico de justiça nos exercitados na justiça, ou seja, na obediência à palavra. Então a correção, está escrito aqui, né, em Hebreus, ela gera uma tristeza momentânea. Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente vai continuar sobre isso aqui, sobre a tristeza que gera qualquer tipo de correção. No caso
do irmão que está em obediência, essa tristeza ela é momentânea. Amém, né? Até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.